Moisés é dos personagens do Antigo Testamento o mais importante e respeitado, sendo referência para as tradições judaica, cristã e islâmica por conta dos livros que escreveu com divina inspiração. É o autor dos 5 livros iniciais do Velho Testamento, Gênesis, o livro de Êxodo, sendo o principal livro que conta sua história e dos feitos sobrenaturais que contemplou servindo a Deus. Também foi o autor de Levítico, Números e Deuteronômio. Ele é descrito como um líder, profeta e legislador dos hebreus, que guiou seu povo da escravidão no Egito para a liberdade na Terra Prometida. A infância e juventude de Moisés. Moisés nasceu em uma época em que os israelitas viviam como escravos no Egito. O faraó da época, temendo o crescimento do povo hebreu, ordenou que todos os meninos hebreus recém-nascidos fossem jogados no rio Nilo. No entanto, a mãe de Moisés, Jocabede, escondeu-o por 3 meses. Quando não pôde mais escondê-lo, colocou-o em um cesto de junco e o deixou às margens do Nilo. A irmã de Moisés, Míriam, vigiava o cesto à distância temendo pela vida de seu irmão. Ao parar o cesto em uma das margens do rio Nilo, a filha de Faraó estava às margens do rio e ouvindo um choro ao longe, ordenou que uma de suas servas fosse verificar. Ao ver o bebê ficou comovida e sabia que era uma criança hebreia. Em seguida a filha de Faraó pediu a sua irmã para que encontrasse uma mãe para criar o menino e foi uma das suas moças e chamou a verdadeira mãe e disse, Êxodo 2:9, 10 leva este menino, e cria-o, eu te darei teu salário. E sendo o menino grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou e chamou seu nome de Moisés, e disse, porque das águas o tenho tirado. A fuga do Egito. Apesar de sua criação na corte do Faraó, Moisés nunca esqueceu suas origens. Aos 40 anos, ele testemunhou um egípcio espancando um hebreu e, em um ato de raiva, matou o agressor. Temendo por sua vida, Moisés fugiu para a terra de Midian, onde se casou com Zípora, filha de Jetro, um sacerdote local. O chamado de Deus. Enquanto pastoreava o rebanho de Jetro no Monte Horebe, Moisés teve uma experiência que mudaria sua vida e a história de seu povo. Ele viu uma sarça ardente que não se consumia pelo fogo. Aproximando-se, ouviu a voz de Deus, que se revelou como o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Deus ordenou a Moisés que voltasse ao Egito para libertar os hebreus da escravidão. As 10 pragas. Moisés, relutante a princípio, aceitou a missão e, junto com seu irmão Arão, confrontou o faraó. Quando Faraó se recusou a liberar os hebreus, Deus enviou 10 pragas devastadoras ao Egito, incluindo a transformação das águas do Nilo em sangue, a invasão de rãs, piolhos, moscas, pestes nos animais, úlceras, chuva de granizo, gafanhotos, trevas e, finalmente, a morte dos primogênitos egípcios. Com a última praga, Deus abriu o coração de Faraó, permitindo que ele liberasse os hebreus. A travessia do Mar Vermelho. A saída do Egito foi marcada por um dos milagres mais famosos da Bíblia. Perseguido pelo exército do Faraó, Moisés e os hebreus chegaram às margens do Mar Vermelho. Deus instruiu Moisés a levantar sua vara, e as águas se dividiram, permitindo que os hebreus atravessassem a pé em terra seca. Quando os egípcios tentaram seguir, as águas retornaram, afogando os soldados. O deserto e o Monte Sinai. A jornada pelo deserto foi árdua, e o povo frequentemente murmurava contra Moisés e Deus. Mesmo assim, Deus providenciou água, maná e codornizes para sustentar os hebreus. No Monte Sinai, Moisés recebeu as tábuas da lei, conhecidas como os 10 mandamentos, que se tornariam um fundamento moral e legal da nação de Israel. Os segredos de Moisés. No Antigo Testamento, a relação entre Moisés e Deus é caracterizada por uma profunda intimidade e uma comunicação direta, elementos que podem ser vistos como o segredo de Moisés para com Deus. Chamado e missão. Moisés foi escolhido por Deus para libertar os israelitas da escravidão no Egito. Esse chamado foi marcado por uma experiência sobrenatural na sarça ardente, onde Deus falou diretamente com ele, demonstrando uma confiança e uma missão divina especial. Comunicação direta. Moisés tinha um acesso direto e contínuo a Deus, como descrito em Êxodo 33:11. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Obediência e fé. Moisés mostrou uma grande obediência e fé em Deus. Mesmo diante de desafios enormes, ele seguiu as instruções divinas, confiando que Deus cumpriria suas promessas. Essa fé foi essencial para a realização dos milagres e para a liderança de Moisés sobre o povo de Israel.
Intercessão. Moisés frequentemente intercedia pelo povo de Israel, pedindo a misericórdia e o perdão de Deus quando eles pecavam. Em Deuteronômio 9, 25, 26 Moisés relata: E prostrei-me perante o Senhor aqueles 40 dias e 40 noites em que estava prostrado, porquanto o Senhor dissera que vos queria destruir. E orei ao Senhor dizendo: Senhor Deus, não destruas o teu povo e a tua herança. Essa intercessão reflete uma profunda compaixão pelo povo e uma forte crença na misericórdia de Deus. Humildade. Números 12:3 descreve Moisés como o homem mais humilde sobre a terra. Essa humildade e mansidão pode ser vista como um fator crucial para seu relacionamento com Deus, permitindo-lhe ser um líder eficaz e um servo fiel. Recepção da lei. Moisés recebeu a lei de Deus no Monte Sinai, incluindo os 10 mandamentos, que se tornaram a base da aliança entre Deus e o povo de Israel. Esse evento é central na relação de Moisés com Deus, marcando como mediador da aliança divina. A combinação desses elementos, chamado comunicação direta, obediência, intercessão, humildade e recepção da lei, formam o segredo de Moisés em sua relação especial com Deus. Essas características não só moldaram sua liderança, mas também o destacaram como um dos maiores profetas da Bíblia. A Terra Prometida e o legado de Moisés. Apesar de suas realizações, Moisés não foi permitido por Deus a entrar na Terra Prometida devido a um ato de desobediência. Ele viu a terra de Canaã de longe, do alto do Monte Nebo, onde morreu e foi recolhido por Deus em um local desconhecido. Moisés ainda é citado em um acontecimento sobrenatural na epístola do apóstolo Judas, onde Judas relata no verso 9: Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo e maldição contra ele, mas disse: O Senhor te repreenda. Isso demonstra a relevância que Moisés tinha no mundo espiritual e o amor de Deus pelo seu servo. Moisés é lembrado como o maior dos profetas de Israel, um homem de fé e obediência a Deus, cujas ações mudaram o curso da história e cujos ensinamentos continuam a influenciar milhões de pessoas ao redor do mundo.